Então, agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, que é a parte da formulação de Newton, tá? Bom, primeiro, né, é uma formulação mais matemática que a gente vai ter aqui, tá? Então, o que Newton descobriu, né? Ele formulou uma hipótese de que a massa atrai massa, tá? Então, os corpos que têm massa, eles vão produzir o que a gente vai chamar de campo gravitacional, e a interação desses campos gravitacionais vai gerar uma força chamada força gravitacional. Lembra, o nosso sistema newtoniano é isso, é um sistema de forças. Então, como que surge essa interação entre massas, mesmo à distância, é chamada força gravitacional, tá? E um detalhe, essa força gravitacional é sempre de atração nesse sistema newtoniano, sempre de atração, tá? Você já deve ter falado que os opostos se atraem. Isso vale para uma lei de eletricidade. Eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa, e esses opostos vão se atrair, e os semelhantes vão se repelir. Então, no caso lá da eletricidade, a força elétrica pode ser de atração ou pode ser de repulsão. Aqui não. A força gravitacional é sempre de atração, tá? E como é que é a forma dessa força gravitacional? Existe uma lei que rege essa atração entre massas? Existe. Então, a minha força gravitacional, tá? Ela vai ser uma constante, que a gente vai chamar de G por enquanto, e a gente vai ver o que é essa constante, tá? O produto das massas dividido pela distância entre essas massas ao quadrado. Na verdade, essa distância é entre os centros de massa dos sistemas, tá? Então, essa é a forma da força gravitacional. Força é um vetor, né? Então, qual é a direção desse vetor? É uma direção radial, tá? De forma atrativa. Sempre as massas vão se atrair. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma massa M1. Eu tenho aqui uma massa M2. Então, a massa M1 vai ser atraída pela força gravitacional de 2 em 1. E a massa M2 vai ser atraída pela força gravitacional de 1 sobre 2. Perdão. Tá? E por que eu estou desenhando a força gravitacional atuando aqui, ó, nesses pontos? Tá? Porque a distância que eu tenho que considerar é a distância entre o que a gente chama de centros de massa. É a distância D. Tá? O que é esse centro de massa? É um ponto específico de um sistema que é como se todo esse sistema fosse concentrado, todas as massas desse sistema fossem concentradas nesse ponto. Tá? Então, ele é um ponto abstrato do sistema. O que eu quero dizer com abstrato? Às vezes nem tem massa ali, mas ele pode ser o ponto de centro de massa. Por exemplo, vamos pegar esse sistema aqui, ó, duas partículas. Partícula M e partícula de massa M. Orientação X, tá? Aqui é a posição X1 e aqui é a posição X2. Tá? Eu estou desenhando os tamanhos, né? Mas eu nem precisaria, né? Eu poderia colocar esses sistemas assim, ó, como se fossem pontos materiais, tá? Pontos materiais. Então, ó, esse aqui, ó, ocupa apenas uma posição. É a massa 1, vou até colocar massa minúscula, igual a M. E aqui, ó, é a partícula 2, massa 2, igual a M também, que tem um valor de massa 2. Tá? Então, olha só, é um sistema de duas partículas e as massas estão distribuídas na posição x1 e x2. Tá? O que seria o centro de massa desse sistema? É como se eu tirasse essas duas partículas, elas não existem mais, não é um sistema mais de duas partículas, é um sistema de uma partícula só, posicionada aqui, ó. Tá? Qual é a massa total do sistema? É a massa da partícula 1 mais a massa da partícula 2. Então, seria 2m. Nesse exemplo, né?
E qual é essa posição aqui? Ó? x1 mais x2 sobre 2. Neste caso. Então, ao invés de trabalhar com duas partículas, na posição x1 e x2, eu vou trabalhar com uma partícula que substitui as outras duas em uma posição determinada. Essa posição a gente vai chamar de posição do centro de massa. Tá? Posição do centro de massa. Beleza? A gente não vai entrar em muitos detalhes a respeito do centro de massa agora, mas é isso. É uma posição do sistema que vai simbolizar, vai representar todas as massas do sistema como se esse sistema fosse apenas de uma partícula. De uma partícula. Tá? Então, quando eu falo aqui dos planetas, por exemplo, M1, M2, eu estou dizendo o seguinte, ó, o planeta ele é uma esfera razoavelmente grande. Mas não interessa para a massa, para a força. Não interessa. Eu posso reduzir esse planeta a um ponto chamado centro de massa do planeta, onde ele vai concentrar toda a massa do planeta. Tá? Então, esse centro de massa vai substituir a distribuição esférica de massa para um ponto só. Isso é o centro de massa que a gente vai trabalhar aqui. Então, em vez de ficar trabalhando com uma distribuição esférica de massa, eu vou concentrar esse ponto, tá, acumulando toda a massa do planeta. Então, é como se a massa da Terra não fosse distribuída numa esfera. Ela está concentrada num ponto só. Que ponto é esse? Centro de massa. Tá? Para efeito prático, esse centro de massa é o centro do planeta. Tá bom? Então, a distância que nos interessa aqui, ó, é a distância entre os centros de massa. Isso vai ser importante, especialmente na parte em que a gente vai considerar a força gravitacional de um objeto na superfície do planeta. Tá? Na superfície do planeta. Beleza? Então, beleza. A gente já sabe como é que é essa forma de atração gravitacional, tá? Depende do produto das massas e depende do quadrado da distância entre os centros de massa, tá? E massa atrai massa. Professor, eu estou aqui rodeado de massa, né? Estou vendo aqui os objetos ao meu redor. Por que a gente não está se atraindo mutuamente? Por que isso não acontece na prática? Né? Por que as coisas permanecem, então, onde elas estão? Agora, se eu deixar cair uma borracha, eu vejo que realmente a gravidade vai fazer efeito, ela vai cair. Por que então, eu não me sinto atraído pelas coisas aqui, né? Até as coisas que deveriam ser mais leves, né, entre aspas, não são atraídas para mim? Por que isso não acontece? Porque essa constante vai fazer a diferença aqui, ó. Essa constante aí vai fazer a diferença. Tá? Bom, então a força gravitacional é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de massa desses sistemas. Tá? E essa constante de proporcionalidade, vou colocar aqui, ó, constante de proporcionalidade. Tá? Ela vai desempenhar esse papel de a gente não perceber, né, as coisas menores acontecendo. Tá? Então, aqui tem uma página limpa. O valor dessa constante é assim, ó. Olha como é que ele é pequeno. É na ordem de 10 a menos 11. É muito pequeno. E a unidade está aqui, né? Newton, porque é a unidade de força, metro quadrado, porque a distância é ao quadrado, né? E quilograma ao quadrado, porque é massa vezes massa. Tá? Então, ó, G é igual a Newton, a unidade, a força. Massa ao quadrado, perdão, metro quadrado é a distância ao quadrado. E quilograma ao quadrado é massa vezes massa. Tá? Então, daqui você pode tirar a formulinha que representa a força gravitacional. Tá? Vou até colocar aqui, ó, força gravitacional. Mas o que é interessante? Quando se mediu esse valor da constante, verificou que ele é muito pequeno. Muito pequeno. Tá? Então, se você tiver dois bloquinhos de 1 quilograma cada um, separados a uma distância de 1 metro, a interação gravitacional entre eles é
do tamanho, sei lá, de um fiozinho de cabelo, do peso de um fiozinho de cabelo. Por quê? Porque esse valor de constante é muito pequeno. Tá? É por isso que a gente não vê as coisas se concentrando mutuamente, né, num ponto específico de atração gravitacional. O fato dessa constante ser muito pequeno permite a nossa vivência razoavelmente aí, né, em espaços habitáveis. Porque se ela fosse grande, todo o sistema ia concentrar, ia colapsar no centro de massa. Tá? Então, vamos supor que você esteja aí na sua casa, na sala. Né? Então, você tem aí a mesa de jantar, as cadeiras, né? Vamos supor que você tem um lustre. Perto dessa sala de jantar, você tem aí o sofá, porque dá acesso à sala de estar, televisão, estante, né? Várias coisas aí. Se essa constante fosse grande, todas essas coisas iam se agrupar pela força gravitacional. Como ela é pequena, tá? A força gravitacional não ganha da inércia, vamos dizer assim, né? Não ganha do atrito das coisas, né? Se você tem alguma coisa presa na parede, essa força de fixação é maior do que a força gravitacional que tira, tá? Então, pelo fato dessa constante ser pequena, eu não tenho, eu não vejo, né, essas coisas acontecendo, a gravidade acontecendo, tá? Por isso que a gente aplica a gravitação no sistema solar. E é o que a gente vai fazer agora, né? Veja só. Vamos lá, nosso sistema como que é? Eu tenho o Sol, a gente viu na última aula que eu posso dizer que o meu planetinha descreve uma órbita mais ou menos circular, eu posso aproximar, né? A distância do Sol até esse meu planetinha aqui, um planetinha qualquer, tá? Não estou falando da Terra necessariamente, não. É um planeta qualquer. A gente chama de raio médio da órbita, né? Raio médio da órbita. E eu vou aplicar a situação aí da força gravitacional, tá? Veja só, a força gravitacional do Sol sobre o planeta é de atração, é aqui, ó, na direção do raio, de atração, tá? Força gravitacional. Então veja que esse planetinho está sujeito a uma força centrípeta. É ou não é? A força gravitacional está apontando para o centro. Ah, não concordo. O meu planetinho agora está aqui, ó. Está aqui, ó. A minha força gravitacional é para cá. É em direção ao Sol. Força gravitacional. Ah, e se ele tivesse aqui? Meu planetinha tivesse aqui? Força gravitacional é em direção ao Sol. É o Sol que está atraindo esse planetinha. Tá? Então, a minha força gravitacional é sempre apontando para o centro. Então, a minha força gravitacional ela vai fazer o papel de força centrípeta, vai fazer o papel de resultante centrípeta. E a gente sabe que a resultante centrípeta é a massa do planeta, vamos colocar aqui, ó, massa do planeta, né? Vezes ômega ao quadrado vezes R, onde a gente viu lá no sistema, né, da cinemática do movimento circular, que isso aqui é a aceleração centrípeta. Ômega ao quadrado vezes R, tá? No caso, esse R é o raio médio da órbita RM, tá? RM. Beleza, para quem não lembra de onde a gente tirou essa formulinha, volta lá na parte do sistema, da cinemática do movimento circular e você vai ver a aceleração centrípeta, tá? É um vídeo que a gente fez aí também, beleza? Lá na cinemática do movimento circular. Beleza. Esse ômega é a velocidade angular, é a velocidade do ângulo. Então, vou escrever aqui, ó. Ômega é a variação do ângulo no tempo, tá? Para um ângulo de 2π, que é uma volta completa, a gente tem um tempo específico. A gente chama isso de período. Tá? Período, que foi o que a gente discutiu lá na órbita, na terceira lei de Kepler, né? Na lei dos períodos. Tá? O que é o período? É o tempo necessário para uma órbita completa, para um ciclo completo. Então, quando o ângulo varia 2π radianos, eu tenho um período por definição. Veja que eu não estou falando do planeta. Qual planeta especificamente? Né? Eu estou falando de um planeta, não do planeta. De um planeta. Por isso que eu não posso colocar esse período como 365 dias, porque eu não sei se é a Terra. Ou como 680 dias, porque eu não sei se é Marte.
Eu não sei que período é esse, o tempo necessário para uma volta. Por quê? Porque eu estou analisando um planeta qualquer. Mas eu sei que, por definição, toda vez que percorrer 2π radianos, eu tenho um período. Tá? Então, vamos resolver isso aqui. Ó. Isso aqui é a dinâmica. Tá? Lembra, a gente está aplicando a dinâmica sem poder esquecer a cinemática. Não tem como. Não tem como esquecer a cinemática. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Força gravitacional, como é que é? Constante, massa do Sol, massa do planeta, dividido pela distância entre os centros de massa ao quadrado. Né? Eu vou chamar isso aqui de raio médio da órbita. A distância entre o Sol e o planeta é o raio médio da órbita. Mas, professor, eu não tinha que considerar o centro do Sol e o centro do planeta? Tinha. Tinha. Mas essa distância entre o Sol e o planeta é tão maior que a gente vai desprezar aquilo que é diferença. Veja, o raio da Terra, por exemplo, é de 6.400 quilômetros. 6.400 quilômetros. A distância do Sol até a Terra é de 150 milhões de quilômetros. Tá? Então, 150 milhões é muito maior do que 6.400. Imagina que seu salário é de R$6.400, que já é um bom salário, né? Razoável, pelo menos. Agora, imagina que seu salário é de 150 milhões de reais. Você receber ou perder 6.400 não faz diferença nenhuma. Tá? Então, esses 6.400 comparado à distância da Terra ao Sol é bem desprezível, né? Assim como, para qualquer planeta, o raio dele, né, o tamanhinho dele, é desprezível em relação a essa distância aqui. Tá? Por isso que quando eu coloco aqui o raio médio da órbita, eu já coloco como sendo a distância entre os dois pontos. Né? O Sol e o planeta, como se fossem dois pontinhos. Tá? Isso vai ser verdade sempre? Não. Mas nesse caso aqui é uma boa aproximação. Tá? Então, essa força gravitacional está fazendo o papel de força centrípeta, que a gente sabe que é a massa do planeta. Vou até escrever aqui, ó, direto, 2π sobre período ao quadrado, que é o ômega, vezes o raio médio da órbita. Olha só que interessante. Não depende do planeta. As massas dos planetas se cancelam. Então, eu fiz análise para um planeta genérico, nem dei nome a esse planeta. Pode ser a Terra, pode ser Marte, pode ser Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, pode ser. Qualquer um desses planetas. Tá? E vi que, na verdade, nem interessava qual era o planeta. Porque as massas, se cancelam. Tá bom? Aí um pouquinho de matemática, aí eu vou deixar isso como desafio para você fazer, vai me chegar nisso aqui, ó. Período ao quadrado sobre raio médio da órbita ao cubo é igual a 4π ao quadrado sobre g massa do Sol. Tá? Sobre g massa do Sol. E aí a gente vai às nossas análises aqui, ó. 4 é 4. Ele não vai mudar. É um número, é uma constante. Tá? Então, 4 é constante. Π também é um número. Se eu pegar π ao quadrado, continua sendo um número, aproximadamente 10. 9,8, né? Aproximadamente 10. É um constante. G, a gente viu que é uma constante de gravitação. 6,67 vezes 10 a menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado. É um valor, não muda, é uma constante. E a massa do Sol, eu vou considerar que é uma constante. Tá? Então, essa igualdade é uma constante, olha só. É um número qualquer. Sei lá, 3. Vamos supor que tudo isso aí dê 3, eu não sei. É um número, é isso que importa. Vai dar um número. Então, olha só, eu tenho a razão de duas grandezas sendo igual a um número, igual a constante. E essa razão serve para um planeta qualquer, porque a massa do planeta cancela. Nem interessa para a gente. Ora, se essa razão é constante, se eu pegar o planeta 1, vai valer? Vai. E se eu pegar o planeta 2? Tem que ser igual à mesma constante.
Ou, de outra forma, que é a terceira lei de Kepler. Então, quando a gente aplica a dinâmica newtoniana num sistema, ela gera a terceira lei de Kepler. Então, ela comprova a terceira lei de Kepler. Tá? Então, é isso que a gente tinha feito na última aula. E aqui, quando a gente aplica a situação newtoniana, né, aplicando a forma da força gravitacional, eu acabo gerando a terceira lei de Kepler. Tá? E o que é interessante nessa terceira lei de Kepler? É interessante o seguinte, olha só, o período ele é proporcional ao raio de alguma forma, né? Ele tem uma razão com o raio de alguma forma. Tá aqui, ó. O quadrado do período é proporcional ao cubo do raio da órbita. Bom, então se eu medir o período, eu posso determinar o raio da órbita, não é isso? Então, se eu sei o raio da órbita, eu tenho uma régua para o sistema solar. Eu tenho uma régua para o sistema solar. Porque eu consigo medir agora as distâncias das órbitas dos planetas. Basta eu observar, aquele ali é Vênus, vamos ficar lá, Vênus, 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 literalmente, né, Vênus. Piada ruim. Enfim, Vênus, 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 Vênus. Opa, Vênus completou um ciclo. Marca o período. Tá? Eu sei quanto vale essa constante. Eu consigo saber, ó, tá aqui, ó. 4π² sobre G, massa do Sol. Eu não sei a massa do Sol. Calma, a gente vai chegar lá. Então, eu vejo lá Vênus, 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 Vênus. Fico Vênus, né? De novo a piada ruim, mas eu fico Vênus lá e tal. Marcou. Marcou o período. Marcou o período. Eu sei o valor da constante. Aí eu calculo a distância do Sol até Vênus. Então, eu consigo agora determinar distâncias no sistema solar. Tá? Então, beleza. O que faltava para eu determinar essa constante era a massa do Sol, não é? Que é o que está faltando. Então, agora eu tenho que fazer o valor contrário. Eu tenho que considerar período conhecido, por exemplo, da Terra, 31 milhões de segundos, né? E o raio médio da Terra até o Sol. Isso também a gente já conhece, de 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. Bom, 4 é 4, π², eu já falei, mais ou menos 9,8, né? Dá aproximadamente 10. Essa constante é 6,67 vezes 10 a menos 11. Falta quem? Massa do Sol. Não sei. Calculo. Tá? Professor, como é que você sabe que esse valor aqui é esse? Aí a gente tem outros métodos, por exemplo, o método de paralaxe, sei lá. Tá? Aí a gente tem outros métodos para achar esse valor. Eu posso fazer uma regra de proporção entre a distância da Terra até a Lua, né? Então, só para ilustrar, tá? O método da triangulação aqui, ó. Teria o Sol aqui, tá? Ele vai iluminar 1/4 da Lua, tá? Então, eu vou olhar a Lua escura aqui, ó. 1/4 não, metade, desculpa. Então, a minha posição da Terra é aqui, né? Terra. Tá? Então, olha só, eu tenho o raio do Sol iluminando aqui, metade da Lua, tá? E eu tenho a distância da Terra até o Sol. Então, aqui é dl e aqui é ds. Tá? Essa distância aqui eu consegui medir com grande precisão quando o homem foi à Lua. É de aproximadamente 300 mil quilômetros. Aproximadamente. Tá? Se eu conheço, aqui vai ser 90 graus, né? Porque eu estou iluminando apenas metade da Lua. Então, se eu conseguir medir esse ângulo, tá? Eu uso as relações trigonométricas e acho a distância do Sol até a Terra. Tá? Na verdade, nem precisaria dessa, né? Beleza? Porque essa aqui é a distância que eu consigo medir tranquilamente. É uma das formas da gente calcular a distância do Sol até a Terra. Beleza? Método da triangulação que a gente estudou lá no início do curso.
Bom, então voltando ao que interessa aqui, uma vez que eu conheço esse raio da órbita, meço esse período, conheço a massa do Sol, eu posso aplicar isso aqui, para qualquer planeta. Que foi o que Kepler fez, né, por suas observações, e aqui Newton está provando matematicamente. Então a gente está criando uma régua para o sistema solar. E quando fizeram isso, quando criaram essa régua para o sistema solar, na verdade foi descoberto que ele é maior do que se imaginava. Então muda a nossa concepção mental sobre como é a natureza. Muda a nossa sociedade de alguma forma. Tá? A gente começa a se ver, sei lá, como pequenos em relação ao sistema solar. Tá? Então muda o paradigma da sociedade essa descoberta. Tudo bem? Então, bom, formulou a terceira lei de Kepler, agora a gente vai ver na próxima aula como que é a lei de Newton, né, da gravidade, para objetos na superfície do planeta. Então, até lá!